Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 20 de julho, de 2023. Graças a Deus, estamos aqui em vigilância, oração, meditação, obediência à palavra. Aí no caminho das virgens prudentes em direção a Jerusalém Celestial. Aleluia, Hosana, Maranata. Graças a Deus, em tudo e por tudo, Pela vida que Ele nos deu, Pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, Pelo entendimento da igreja, da palavra, Pelo discernimento das religiões. Amém, graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com o nosso vídeo histórico, Nós estamos falando aqui do cristianismo no século XX, que é o nosso século, onde nós nascemos, vivemos uma parte dele, Muitos de nós. E estamos falando aqui do pentecostalismo, Mais especificamente dos evangélicos que nós vamos ver aí para frente, Então, nós paramos aqui falando sobre o quê? Que o protestantismo, O que eles fizeram aqui na América Latina? Eles criaram duas organizações continentais, Para as Américas e para a América Latina, Principalmente para a América Latina. Que uma delas chama CONELA, CONELA, e significa Confraternidade Evangélica Latino-Americana. Essa aí foi fundada em 1982, lá no Panamá, E a outra, que é a CLAI, CLAI, Que significa o quê? Significa o Conselho Latino-Americano de Igrejas. Esse foi fundado lá em Lima, Também no ano de 1982. Então essas duas organizações foram fundadas no mesmo ano, Uma em Lima e a outra lá no Panamá para congregar, Para congregar as igrejas, Cristãs da América Latina, E ambas são evangélicas, Ambas significando o quê? Que elas descendem, das igrejas pentecostais, e nós vamos ver que elas depois se tornaram neopentecostais. Neo significa novo, Então são novos, Novos pentecostais. Então essas duas organizações, a CONELA e a CLAI, embora elas sejam evangélicas, essas duas organizações elas têm objetivos diferentes, Como também são diferentes as suas doutrinas e são diferentes as relações dela pelo mundo afora, E elas querem representar os evangélicos da América, Da América Latina. Ambas têm as suas bases, de inspiração no Congresso Pan-Americano, que nós já falamos nele, que foi realizado em 1916, certo? Para congregar as igrejas da América Latina, Então elas são duas correntes diferentes, como nós vamos ver aqui para frente, Que já vimos alguma coisa aí para trás. Então a CLAI, que é o Conselho Latino-Americano, de Lima, Ele tem laços estreitos com
o Conselho Mundial das Igrejas, que é o CMI, nós já falamos nele, né? Conselho Mundial das Igrejas, né? Que tem e que defende a teologia da libertação, como já vimos, vamos ver mais para frente, certo? E o CONELA, né? Ele representa a corrente do protestantismo ligada à Aliança Evangélica Mundial, né? Então veja bem, são dois grupos, né? Evangélicos, né? Pentecostais, que estão divididos aí entre as suas doutrinas, né? Certo? Então nós estamos vendo aqui, caminhando aqui na história, e nós vamos ver que depois do Congresso Protestante, né, Pan-Americano lá do Panamá, que aconteceu em 1916, né, houve outros, né, houve outros encontros, né, certo? Para, digamos assim, consolidar, né, essas organizações que nós estamos falando delas aí. Então vamos citar aqui alguns exemplos de outros encontros, vamos citar todos não. O Congresso sobre Trabalho Cristão em Montevidéu, em 1925, né? Congresso sobre Trabalho Cristão. O outro, Congresso Hispano-Americano Protestante em Havana, né? Cuba, em 1929. Aí, em 1949, aconteceu o primeiro Congresso Evangélico Latino-Americano, que tem por sigla CELA, né? CELA. É importante a gente ver isso aí, que a gente vai ver o que vai acontecer. Então, esse Congresso Evangélico Latino-Americano, que é o CELA, o primeiro, né, congresso, foi realizado em Buenos Aires em 1949. O segundo CELA foi realizado em Lima, em 1961. O terceiro CELA foi realizado de novo em Buenos Aires, em 1969. Né? Então, continuando aí, nós vamos ver que o Congresso do Panamá, de 1916, quem foi que promoveu esse congresso? Quem foi que, né, sustentou, né, planejou, realizou esse congresso lá no Panamá em 1916? Foi promovido pelas agências missionárias norte-americanas. Nós já vimos que já eram muitas, né? Cada denominação daquelas que tinham lá, que tem lá, tem uma agência missionária, tem várias empresas, né? Todas elas são um conglomerado financeiro, digamos assim, né? Aí os outros encontros, né, do CELA, né, do Conselho Latino-Americano, eles foram organizados pelas igrejas latino-americanas, né? E pelas associações nacionais de igreja. Então nós estamos vendo aí, né, que elas estão se comunicando e se organizando, não é isso? Tanto nacionalmente, como em termos de América Latina, em termos de América e em termos do mundo, né? Estão se organizando aí com os seus objetivos, eles têm os seus objetivos. Por que estão se organizando? Já vimos alguns objetivos, vamos ver outros. Então, os outros encontros foram organizados pelas igrejas locais, né, latino-americanas e pelas igrejas nacionais. Então, no segundo CELA, né, no segundo Conselho, né, Evangélico Latino-Americano, que foi realizado em Lima, em 1961, surgiu, então, a polarização, né, liberalismo-conservadorismo. Então, ó, em 1961, surgiu, né, uma polarização no CELA, entre o liberalismo e o conservadorismo. Nós já vimos mais ou menos o que é isso aí, né? Certo? O liberalismo, ele abraça várias teorias e várias filosofias que negam, né, muitas coisas nas escrituras.
E o conservadorismo se levanta contra isso aí de forma puritana e pietista, né? Certo? Querendo impor às pessoas o evangelho. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.